Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 28. Estamos aprendendo, estamos estudando sobre oração. Enquanto você anota no seu caderninho, enquanto você abre a sua Bíblia, a irmã Dani vai relembrando, né? O que é oração? Oração, irmãos, é nós nos conectarmos, é nós nos ligarmos ao nosso Deus. Através da oração, que nós, homens naturais, né, conectamos o nosso espírito com o nosso Deus, o quê? Que é espírito, amém? Então é através da oração. E nós vimos nas mensagens anteriores que a oração, ela nos traz algo muito importante. O que a oração traz? Lembra, Amós, capítulo de número 5, ali, diz que a oração, ela nos traz vida. Nós recebemos a própria vida de Deus. E nós vimos o rei Ezequias, que estava com decreto de morte, orou e teve 15 anos de vida acrescentado. Diga, ô glória! Nós vemos o caso, né, irmãos, de Jonas, que estava ali no ventre do peixe, pronto para ser ali digerido pelo ventre do peixe, e ele orou, e na oração dele ele disse, eu me senti pertinho da morte, mas quando ele clamou, Deus ordenou o peixe foi lá, vomitou o Jonas na beira da praia, e Jonas parou de fugir, obedeceu a missão, né, foi lá pregar em Nínive. Nós vimos sobre Daniel que tinha um decreto de morte ali para todos os sábios, mas ele orou a Deus e Deus até revelou o que nem o rei sabia. O rei sonhou e falou, olha, você vai me dizer o que eu sonhei e o que significa, né? Ele podia dizer, ô rei, nem o senhor sabe, como é que eu vou saber? Mas ele disse, espera aí que eu vou consultar Deus, espera aí que eu vou buscar quem sabe. E Deus deu para Daniel o sonho e a interpretação, e ali o rei viu a comunhão, a intimidade que Daniel tinha com Deus. Então a oração traz o que, irmãos? Traz vida. E semana passada, nós vimos duas coisas. Que coisa, irmã Dani? Uma coisa que impede a oração. Uma coisa que impede a vida de Deus. Que coisa é essa? O pecado. Lá em Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nos encobre para que nós não sejamos nem vistos e nem ouvidos por Deus. Então, sempre quando uma pessoa vai orar, ela deve pedir perdão dos pecados. Ela deve chegar diante de Deus sem nenhum impedimento. E nós vimos sobre um homem chamado Enos, que depois da queda, depois da separação do homem, ele começou a buscar, ele começou a invocar Deus, ele começou ali a clamar Deus, e Deus começou a abençoar a geração, a descendência de Enos. E nós vimos que então a oração ela é impedida pelo pecado, mas que através de Jesus nós temos livre acesso. Através de Jesus os céus se abrem. E eu não preciso nem perguntar, né, irmãos? Se você quer o céu fechado através do pecado, ou se você quer o céu aberto através de Jesus. Irmã Dani, eu quero o céu aberto. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa conexão entre o céu e a terra. Gênesis, capítulo de número 28, nós vamos ver aqui o sonho de Jacó. Jacó estava indo em obediência, né, para buscar uma esposa ali que fosse parente, né, que fosse do povo de Deus. E o versículo de número 10 fala assim, ó: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã, né? Então ele estava numa missão. Ele saiu de Berseba e ele estava indo para Harã. E no meio desse percurso, desse caminho, o que aconteceu? Versículo 11. E chegou a um lugar, não era o lugar da onde ele tinha saído e não era o lugar para onde ele ia. Era um lugar no meio da trajetória. E tomou ali uma das pedras daquele lugar, porque o sol já era posto, e diz, e pôs aquela pedra por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Então para um pouquinho aqui, irmãos, e olha para a irmã Dani. Esse texto aqui, nós estamos aprendendo sobre oração, amém? Então eu quero que você olhe com uma visão espiritual
em sentido com a oração. O Jacó, ele estava em obediência. O Filho de Deus, ele deve ser obediente. Jesus foi um exemplo, irmãos, de obediência. Ele foi obediente, ele foi fiel, o quê? Até a morte. Então não adianta só orar. Eu vou orar. Amém? Tem que orar. Mas tem que orar e tem que obedecer. Às vezes a pessoa fala, Deus, fala comigo, me dirige. Aí Deus diz, vai para a direita. Não, a direita não, Deus. A direita tem buraco, tem pedra, tem curva. A direita, Deus, é muito difícil, né? Então nós temos que ter obediência. Jacó estava obedecendo e ele estava indo para onde ele deveria ir. Mas ele cansou. E quando nós cansamos, irmãos, nós temos que tirar momentos para descansar. Nós temos que conhecer o nosso corpo, as nossas limitações e temos que tirar tempo para descansar. Deus, mesmo sem precisar descansar, no 7º dia ele fez o quê? Ele descansou. Por que Deus descansou? Para nos dar o exemplo. Lá no Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. Ele vai nos levar na água, ele vai levar no pasto, mas ele vai nos fazer também descansar. E quando eu falo que Deus vai nos fazer descansar, quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? O filho às vezes quer dormir? Tá bocejando, tá pescando, não é nem mais peixe, é tubarão, né? O pai tá vendo que o filho precisa descansar, que tem aula no outro dia, que tem compromisso, mas o filho não quer descansar. O pai tem que ser firme, tem que dizer, ei, pra cama. Sim ou não? Então esse faz descansar é quase igual pegar pela orelha e dizer, vamos, você precisa. Jacó precisou descansar. E ele parou ali, para ele foi obra do acaso. Para ele parou só para descansar, mas ele não descansou em qualquer lugar. Ele colocou por sua cabeceira, o encosto das suas costas, uma pedra. Irmã Dani, aonde que nós temos que descansar? O Salmo 95, versículo de número 1, fala que o Senhor é a rocha da nossa salvação. Nós temos que descansar, irmãos, em lugar seguro. Que lugar seguro é esse que nós temos descanso? Na rocha, na palavra de Deus. A palavra é o nosso apoio. A palavra é o que nos sustenta. A palavra é o que nos firma. Nós estamos descansando, mas enquanto nós estamos descansando, o nosso Deus está vigiando, o nosso Deus está nos guardando, o nosso Deus está nos abençoando enquanto nós estamos dormindo. E ali Jacó encostado sobre aquela pedra, o que aconteceu? Versículo de número 12, e sonhou e eis que era posto, presta atenção, na terra uma escada, cujo topo tocava onde, irmãos? A escada ficava pendurada. A escada ia só numa partezinha e na outra não. Foi isso? Não. A escada ficava encostada na terra e a escada ficava encostada, irmãos, no céu. A conexão, a ligação daquela escada era perfeita entre a terra e o céu. Eu vejo, às vezes, o pessoal vai colocar os panos aqui no fundo do altar e eles pegam uma escada grande, né? E aí eles colocam a escada, eles têm que alcançar numa ponta, têm que alcançar na outra, e às vezes eles não querem descer, não querem puxar a escada mais pro lado, e fica assim. Sério, verdade. Que perigo, irmãos, de cair, sim ou não? Então essa escada, ela não ficava pendurada. Essa escada, irmãos, dava pleno alcance e pleno acesso. Depois nós vamos ver que essa escada é Jesus. Eu estou fazendo a leitura de Marcos, agora há pouco eu estava lendo Marcos capítulo de número 10, onde um jovem rico, ele chega até Jesus, ele fala, bom mestre, o que um homem precisa fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou, praticar os mandamentos, praticar a palavra. E aí Jesus vai citando os mandamentos para ele. E ele fala, Senhor, tudo isso eu tenho feito já há muito tempo, olha a religiosidade. Há muito tempo, desde a infância, desde a meninice. Jesus olhando, conhecendo o coração dele, conhecendo a alma dele, falou, é verdade. Mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e me segue.
Jesus queria fazer daquele jovem um discípulo, mas aquele mandamento foi muito difícil para ele, porque ele tinha muitos bens. A palavra de Deus diz que ele saiu, ele não seguiu. Ele saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. E aí Jesus pregando para a multidão, Jesus disse que difícil que é um rico herdar o reino de Deus. É como pegar um camelo e passar pelo fundo de uma agulha. E aí os discípulos olharam apavorados. Tem como passar um camelo no fundo da agulha, irmãos? Tem como? O que é, irmãos? É impossível. Os discípulos falaram, Senhor, mas isso é impossível. Mas Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para quem, irmãos? Para Deus. O homem sozinho, ele pode se esforçar, ele pode se esticar. Ele não alcança o céu. O homem sem Deus, irmãos, o homem sem Jesus, ele pode usar toda a força, toda a sabedoria, toda a capacidade, né? Mas sem Deus, sem Jesus, irmãos, é impossível alcançar o céu. Jacó sonhou com aquela escada, e aquela escada não acabava no meio do caminho. Aquela escada levava da terra ao céu. Se nós ficarmos em Jesus, semana passada eu pregava, João 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se nós ficarmos, irmãos, em Jesus, Jesus não vai nos levar até uma partezinha, né? Irmã Dona, eu cheguei até a porta do céu. Adianta chegar até a porta e dar com o nariz na porta? Adianta, irmão, chegar até a porta e não entrar? Adianta chegar até a porta e ouvir, como o pastor pregava na quarta-feira, não vos conheço? Adianta? Não adianta. Então a nossa missão começa em Jesus. E a nossa caminhada, irmãos, ela se conclui aonde? Em Jesus. Pode ter momentos de descanso, mas esse descanso não vai ser no mundo, esse descanso não vai ser fora da palavra, não vai ser fora da rocha. E nós temos que perseverar na caminhada da fé até o final. Amém? E aí, voltando aqui, diz, versículo 12, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que acontecia naquela escada? Que os anjos de Deus subiam e desciam. Aonde, irmãos? Por ela, né? Então, o que o anjo era, irmã Dani? Anjo significa mensageiro. Amém? O mensageiro sem mensagem é um mensageiro sem propósito. Sim ou não? Eu não acredito que aqueles anjos estavam de folga. Você acredita? Se até o Pai trabalha até o dia de hoje, esses anjos estavam de folga, irmãos? Não. Esses anjos estavam subindo, estavam descendo. Ou seja, eles estavam levando a mensagem e eles estavam o quê? Trazendo a mensagem. Isso é oração. O pastor Jaime sempre diz, oração é um caminho, é uma estrada de mão dupla, aonde nós vamos até Deus. E a gente fala. Quem gosta de falar? E tem gente que fala pelos cotovelos. Sim ou não? E tem gente que fala, misericórdia, né? Se perde no assunto, e às vezes tem que falar coisa importante, e o quê? Esquece, né? Então, os anjos de Deus, eles fazem a conexão perfeita. Eles levam a mensagem, eles levam o recado. E tem gente que chega na presença de Deus, despeja os problemas, a vida, as lutas, acha que o céu é Procon, só aparece para fazer reclamação, denúncia, sim ou não? E a hora que Deus vai falar, tchau, Senhor, obrigado, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe Deus, que nem diz o Brian, né, no teatro. E aí, irmãos, misericórdia. É bom a gente falar. A gente falar, irmãos, a gente está esvaziando o nosso coração. O coração cheio, ele não tem como se encher de Deus. Então a oração é esvaziar o coração. É tirar as lutas, os problemas, as angústias.
Só que depois que você esvaziou o coração, depois que você liberou toda a ansiedade aos pés de Jesus, não sai dali sem uma resposta. Não sai dali, irmãos, sem uma direção. Porque assim como a mensagem ela sobe, a mensagem ela também desce. E nós temos que estar pronto para ouvir. E não só ouvir, o que nós vimos no começo da mensagem? Prontos a obedecer. Jesus falou para aquele jovem rico algo que ele não esperava ouvir. Algo, irmãos, que incomodou a carne dele, incomodou o bolso, a riqueza dele. Mas será que Jesus tem coisa ruim para nós, irmãos? Depois, se você vai ler ali em Marcos 10, os discípulos falam, Senhor, nós deixamos tudo. Eles deixaram um barco cheio de peixe. Deixaram ou não deixaram? Deixaram frotas. É assim que fala, frotas de barcos? Deixaram, irmãos. Deixaram funcionários. Eles deixaram muitas coisas. E eles falaram, Senhor, nós deixamos e nós te seguimos. E aí Jesus falou, vocês não vão ficar sem recompensa. E ali nós entendemos que as recompensas já começam aqui. Já começam nessa vida, já começam nessa terra. Então sempre vale a pena, irmãos. Sempre vale a pena ouvir e obedecer a voz de Deus. Amém? Eu lembro um testemunho de um pastor que ele foi pregar no exterior, né? E ele foi pregar no exterior, ele comprou as passagens de avião. E quando chegou a hora do pastor que chamou ele, acertar as passagens de avião com ele, reembolsar ele, ele começou a sentir algo no coração, ele começou a não sentir paz. De pegar aquele valor, de pegar aquele dinheiro. Mas o pastor falou, não, é lícito. Não, mas eu fiz caravanas, eu fiz campanhas em outros lugares, em outras igrejas. E ele falou, mas eu já sabia. E eu quero abençoar, porque tu vai em igrejas menores. E eu quero dar condição para isso. E ele estava com aquela inquietação. E ele falou, bom, então ora e vê o que Deus está querendo. E esse pastor foi orar. E Deus falou, oferta essas passagens. E ele, mas Deus, eu nem passeei, né? Deus, eu só fiquei fazendo a obra. E aí Deus falou, oferta. E ele, bom, o senhor sabe, né? O senhor está pedindo, então eu vou ofertar. Irmãos, ele ofertou. E aí quando ele ofertou, ele falou, Deus é teu, tá dado, tá ofertado, não pego de volta, é teu, ofertei. E ele falou assim, agora para te saber que vale a pena me obedecer, nessa noite eu vou mandar uma pessoa que vai fazer uma oferta para você. E aí, irmãos, ele pregou de noite, ele ministrou a palavra e ninguém apareceu. E ele falou, Deus, eu não fiz a oferta querendo nada em troca, mas o Senhor disse que uma pessoa ia vir. E essa pessoa não veio. E aí ele conversando com a esposa, fulana, Deus falou que alguém ia me trazer uma coisa essa noite e ninguém veio, eu não estou entendendo. E aí a esposa falou assim, peraí, uma pessoa me procurou e pediu para mim alcançar uma coisa. Ele já estava no hotel. E quando ele abriu, irmãos, era um maço de dinheiro que dava muitas vezes mais do que o valor daquela passagem. Olha como Deus testa e prova. Acabou o culto e nada. Foi pro hotel e nada. Mas Deus estava ensinando ele o que, irmãos? A confiar. Você já passou por isso? De Deus ensinar você a confiar? Irmã Dani, todo tempo. Sim ou não? Nós temos que confiar. E nós temos que obedecer, irmãos. Quem confia, obedece. Voltando aqui, então os anjos sobem, os anjos descem, é a nossa oração subindo e é a resposta de Deus descendo. Então nós temos que permanecer na presença de Deus até nós termos uma resposta. Irmãs, se eu não entender, faz igual aos discípulos. Quem está lendo Marcos com a irmã Dani? Quem está lendo? Tem os irmãos que estão lendo, né? Você não vê quantas vezes os discípulos chamam Jesus à parte. Senhor, eu não entendi aquela parábola. Eu não entendi o que o Senhor quis dizer. E Jesus se dá o trabalho de explicar
tudo de novo e trazer a revelação para os discípulos. Sim ou não, irmãos? Então peça para Deus. Deus, o Senhor está falando. Eu estou sentindo essa palavra ardendo no meu coração. Eu estou sentindo, Deus, essa palavra ficar no meu coração, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. E Deus vai trazer clareza, irmãos. Deus vai ampliar para que você possa entender. Mas você não pode sair da presença de Deus antes de ter uma resposta. Por isso que oração, irmãos, não é oração miojo. 3 minutos. Orou e deu. Não. O missionário diz, você sabe que você tem resposta quando você recebe aquela alegria no coração. Então não tenha pressa, irmãos, de sair da presença de Deus. Amém? Voltando aqui, e diz assim, né? Os anjos de Deus subiam e desciam por ela, por aquela escada. E eis que o Senhor estava em cima dela. Olha que coisa linda! E o que o Senhor disse a Jacó naquele momento? Eu sou o Senhor, Deus se revelando, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque, esta terra em que está deitado, que diz? Te darei a ti e a tua semente. Jacó estava passando, ele cansou, ele disse, eu vou ficar por aqui, eu vou descansar aqui. Mas Deus falou, tu não está aí, porque tu planejou. Tu está aí porque eu te coloquei aí. Porque eu quero te mostrar que essa terra que você tá, essa terra eu vou te dar. Irmãos, que nem o pastor diz, não existe obra do acaso. Não existe obra do acaso. Aquele lugar era o lugar da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Aquele lugar era o lugar que pertenceria, por consequência, né, ali a Jacó. E aí diz, né, e esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Quando nós descansamos, Deus, ele nos dá a terra. Os mansos, diz a palavra, né, os mansos são os que vão herdar a terra. Se você ficar cansado, afadigado, atribulado, irmãos, às vezes você está na terra que Deus te deu, você não consegue nem notar e nem usufruir. Então tem que descansar para receber a terra. Amém? E aí diz assim, ó, versículo 14, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas o quê? As famílias, né? Serão benditas as famílias da terra. E olha o que Deus diz: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que te tenho dito, né? Deus, ele fala, eu estou contigo, eu não te deixarei, você não vai ficar sozinho, você vai voltar e essa palavra, essa promessa vai se cumprir. Irmãos, quando nós estamos em oração, nós estamos ligados em Deus. Deus, ele está presente, Deus, ele está conosco. Se nós colocarmos no mudo a voz do problema, se nós colocarmos no mudo a voz da multidão, a voz da aflição, a voz da ansiedade, irmãos, a gente vai ouvir Jesus falar, eu estou contigo, tu não estás sozinho. Eu não vou te abandonar. Quando Davi ele foi para a guerra contra o Golias, ele foi sabendo que ele não ia sozinho. Ele foi sabendo que o Senhor dos exércitos estaria com ele e daria vitória para ele. E aí nos mostra o quanto a oração nos deixa sensível a ouvir a voz de Deus. Não é só ler a Bíblia. Não é só ler a Bíblia, mas é ler a Bíblia em espírito de oração.
Quando você lê a Bíblia e você vê Jesus falando a Pedro, Jesus não está mais falando a Pedro, porque Pedro já está na glória. Jesus está falando com a gente. A gente tem que orar e dizer, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo aqui? Eu quero entender, me dá entendimento. É por isso que nós temos que estar em espírito de oração. Porque senão lê e não entende. Vem no culto, irmãos. Entra vazio, sai vazio, não escuta. Escuta a palavra, mas não escuta a voz de Deus. O jovem rico, ele conhecia os mandamentos. Ele conhecia. Mas o que Deus estava falando no coração dele, ao particular dele, ele não estava querendo ouvir, ele não estava querendo obedecer. Então não é só ouvir a teoria, a palavra, mas é ouvir a voz de Deus pela palavra. E a oração vai nos deixar sensível. Amém? E aqui então, Jacó ouviu as promessas, você não está sozinho, eu estou contigo. E aí o versículo 16, e acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia, né? Coisa linda, às vezes a gente nem programa orar, só coloca um louvor. E aí Deus nos visita, e a gente é tocado, é quebrantado, e a gente sente aquela alegria. Deus traz palavras, promessas, né, irmãos? E a gente vê o quê? Que Deus está naquele lugar. Que lugar, irmã Dani? Lá na tua cozinha. Você está cozinhando, Deus está naquele lugar. Amém? Irmã, Deus está onde? Na tua cama. Quando você deita a cabeça no travesseiro, começa a pensar no teu dia, nos teus problemas, né? Você não está sozinho, Deus está lá contigo. Quando você está dirigindo teu carro, andando na rua, quando você está trabalhando, passando até luta e perseguição, e você entra no banheiro só assim para olhar para o teto, respirar fundo e se acalmar, Deus está ali contigo. Mas creia na presença de Deus. Creia, irmãos. Creia que aonde você estiver, os céus vão se abrir e você vai ter resposta. Isso é promessa. Vamos relembrar João capítulo 1? Vamos relembrar para você entender mesmo que essa escada é Jesus, né? João capítulo 1, Novo Testamento, né? Tem gente que diz, irmã Dani, isso é Antigo Testamento, nada a ver. Pois é, vamos pro Novo então, né? Vamos pro Novo então. Evangelho de João, capítulo de número 1. Aqui Jesus chama um homem, né? Para ser discípulo, ele chama Natanael. E Jesus traz uma revelação para ele. Ele fala, você é um verdadeiro israelita, né? E aí Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira. Deus nos vê, né, irmãos? Deus nos vê onde nós vamos. Aí diz assim, versículo 51. E disse-lhe, Jesus dizendo a Natanael, mas dizendo para Daniela, para Maria, para o João, para Bernadette, né? E disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, que daqui em diante, daqui quando que você encontra Jesus, que você encontra a palavra, daqui em diante, vereis os céus abertos, ó glória, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o que, irmãos? Sobre uma escada. É isso? Sobre o quê? O Filho do homem. Qual é a escada que Jacó sonhou? É Jesus. Em Jesus, nós nos achegamos a Deus. Não é assim que nós oramos? Pai, nós estamos na tua presença em o nome de Jesus. É no nome de Jesus que o céu se abre. Jesus, quando estava na cruz, ele entregou o Espírito, ele está consumado. E através do sacrifício de Jesus,
que desfaz com o pecado, porque ele leva a nossa condenação, nosso juízo. Através de Jesus, o véu do tempo, a separação é desfeito. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Aí tem pessoas que dizem, ai, mas tudo é Jesus, Jesus, Jesus. Ai, por que vocês oram no nome de Jesus? E aí eu pergunto, quem é que morreu por nós? Quem? Quem é que pagou alto preço, preço de sangue, de vida por nós? Quem levou o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades? Quem abriu mão do céu por amor a nós? Quem que está agora ao lado de Deus, à direita de Deus, mas não está de folga, está como nosso intercessor, irmãos, clamando por nós? Quem? Não é Maria. Não é Maria, não é Pedro, não é nenhum outro santo, irmãos. É Jesus. Por isso que quando nós oramos, nós falamos, Pai, nós chegamos a Ti, no nome de... E é igual uma chave, irmãos. É igual uma chave. Se você colocar a chave errada, não vai abrir. É igual uma chave. Você fala no nome de Jesus. O que Jesus disse? Você vai ver o céu aberto. A tua mensagem vai chegar pelo nome de Jesus. E a resposta vai chegar. Que resposta é essa? A palavra através de Jesus. O que Jesus disse? João 15. Sem mim nada podereis. Eu posso orar sem Jesus? Eu posso viver sem Jesus? Eu posso entender a palavra que é Jesus sem Jesus? E aí, irmãos? Por que a gente fala tanto de Jesus? Porque Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Quer conhecer Deus, olha para Jesus. Quer aprender de Deus, olha para a palavra. A palavra vai revelar Deus, irmãos. E Jesus é a palavra, é o verbo. Então Jesus disse, a partir de hoje, a partir de agora, em mim, os céus vão se abrir. A oração vai chegar, diga, ô glória! Nada de céu de bronze, livre acesso ao trono da graça de Deus. Você chega à presença de Deus. E Jesus disse, o Pai era meu, mas agora o Pai é nosso. E o Filho tem acesso à presença do Pai. Ontem o pastor estava dando aula da grade, eu botei a Thay na cama. Terminou a aula da grade, o pastor cansado, falou, Thay, tá dormindo? Falei, tá. E ele falou, ela não me deu um beijo. Eu já falei, ela tem autorização para interromper a grade, para me dar beijo. Será que funciona comigo também, irmãos? Amor, com licença, vim aqui só te dar um beijo que eu vou dormir. O filho tem livre acesso, tem ou não tem, irmãos? Tem. Ah, não, mas meu pai é juiz. Deus é juiz, sim ou não? Mas você é filho. Irmã, mas Deus é todo poderoso. É, mas você é filho. Mas nós temos que usar disso. Amém? É em Jesus. E aí aqui, para você ver um pouquinho mais, para você ter resposta, irmã, eu entendi, Jesus é a escada, no nome de Jesus, eu vou orar. Mas não é só ficar na teoria. João, capítulo 16, nós já vamos nos encaminhar para o final, João 16. Olha o que Jesus disse, João 16, versículo de número 26, João 16, 23. Diz assim, ó, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a quem? Ao meu Pai. De que maneira? Em meu nome. Ele vô-lo-á de dar. Então Jesus disse, quando você pedir,
No meu nome você vai receber. Quando você orar no meu nome, você vai receber. Aí ele diz assim, ó, versículo 24. Até agora, nada pediste. Em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria, o que, irmãos? Se cumpra. Olha só, Jesus disse, vocês não receberam nada ainda. Por quê? Porque vocês não pediram. Basta saber que o nome de Jesus é poderoso? Basta saber? Basta ter aqui, ó, que o nome de Jesus é poderoso? Tem que fazer o quê, irmãos, para receber? Tem que pedir. Tem que pedir no nome de Jesus. Tem que determinar no nome de Jesus. Você tem a faca e o queijo. Aí igual o Olaf, né? Lembra da Elsa lá? Bate, bate, é só bater, né? Corta, corta, é só cortar. Jesus disse, pede, pede. É só pedir. Por que não pediu ainda? Será que ele sabe pedir? Pedir a gente sabe. Sabe ou não sabe? Tem que pedir para Jesus. Tem que pedir em nome de Jesus. Irmã, e tudo eu vou receber. Lembra que eu falei que o caminho é de ida e de volta? Lembra? Olha só para nós terminar. Agora a primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Capítulo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo de número 5. Tudo que você pedir no nome de Jesus é promessa. O céu vai estar aberto, você vai ter. Mas, sem contradição nenhuma, olha o que diz aqui. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 13. Diz assim, ó. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Olha que bênção. Temos a vida eterna. E para que creiais. No que eu preciso crer? No nome do Filho. Que nome é esse? Que nome é esse? Jesus. Precisamos crer no nome de Jesus. Porque através do nome de Jesus, nós temos vida eterna. Versículo 14. E esta é a confiança, a fé que temos nele, em Jesus, na palavra. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele faz o quê? Ele nos ouve. E aí a gente vê Pedro e João na porta do templo Formosa, vendo um homem coxo, e ele diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa que pode mudar a tua vida. Em o nome de... O que eles falam? Em o nome de Jesus. Levanta e anda. Irmã, mas é da vontade de Deus que aquele homem levante e ande. Quantos coxos Jesus levantou? Quantos? Muitos. Muitos. Aquele no tanque Betesda era coxo, era paralítico, irmãos. E Jesus curou ele. Amém? E Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não fica escolhendo coxo para curar, não. Jesus não faz bem me quer, mal me quer. Ele sempre quer curar. E aí, Pedro de novo chega para Enéas e diz, ei, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O que Enéas recebeu, irmãos? Recebeu saúde. Através do quê? Do nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra que eu tinha para compartilhar agora. Nós vamos orar. E o meu convite para você de casa. A pregação vai terminar aqui. Aqui na igreja nós vamos passar pelo corredor, pelo Vale do Sal, nós vamos orar. Mas você em casa, faça a sua oração. Que Deus vai te alcançar. Deus abençoe.